4 anos após o início da invasão da Rússia à Ucrânia, o conflito segue ativo com milhares de mortos, cidades destruídas e impactos diretos na economia e na segurança internacional. E para entender como o confronto evoluiu desde 2022 e quais são os cenários possíveis daqui para frente, eu converso agora com Adriano Janturco, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC. Obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente, professor. Foi lá em 24 de fevereiro de 2022, quando começou o maior conflito armado em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Mas essa atual guerra é considerada, na verdade, uma escalada do conflito iniciado em 2014 com a anexação da Crimeia pela Rússia, que era um território ucraniano. Eu queria começar te perguntando qual era o objetivo da Rússia em ampliar essa invasão e o que que o país exigia ali do território ucraniano. Obrigado, Júlia, obrigado pelo convite. Então, os objetivos são vários, como sempre, em todos os fenômenos complexos, né? Por um lado, simplesmente uma expansão territorial, que obviamente todo mundo gosta, especialmente países que são potências, mesmo se a Rússia não é a potência número um mundial, mas ainda assim é uma potência, no mínimo, uma potência regional muito relevante. Então, a expansão territorial em si e tudo aquilo que isso comporta, ou seja, o aumento então da população sob o próprio escudo, sob o próprio comando, um aumento também do território, então também com eventuais materiais críticos, por exemplo, mineração, etc. Também uma questão estratégica, territorial, geográfica, geopolítica, que une, neste caso, tanto o exemplo que você trouxe da Crimeia quanto essa última etapa dessa guerra. Então, são regiões muito estratégicas do ponto de vista geopolítico. E também ali tem uma questão de inserção internacional, ou seja, a Rússia tentando se colocar de novo contra a potência hegemônica atual, contra os Estados Unidos, e tentar então incomodar neste sentido. Dentro deste conjunto, eu destacaria especialmente a famosa questão que foi muito falada da OTAN, né? Porque, gostando ou não, as grandes potências, a política, e especialmente as grandes potências, se comportam de uma forma muito clara. E um dos pontos é o seguinte: grandes potências não se toleram um ao outro, especialmente nas próprias fronteiras. Então, certo ou errado que seja, com a expansão da OTAN para o leste, na direção da Rússia, a Rússia, obviamente, se sente ameaçada e tenta ampliar sua zona de controle. É verdade também que essa expansão da OTAN se dá voluntariamente. Os países que entram aderem porque querem aderir. Ninguém obriga eles. E, inclusive, eles querem aderir exatamente porque se sentem ameaçados pela Rússia. Não é um caso, por exemplo, que depois da invasão da Rússia na Ucrânia, teve vários países que quiseram entrar na OTAN exatamente porque pensam, temem que eles podem ser os próximos. Então, os objetivos são estes. Obviamente, não deu muito certo até agora, porque, com certeza, Putin não planejava demorar 4 anos. Pois é, justamente sobre isso a minha próxima pergunta. O presidente da Rússia, ele esperava uma vitória rápida, mas ele viu as suas tropas recuarem da região de Kiev após uma forte resistência da Ucrânia. Quais fatores explicam esse recuo russo e o fracasso dessa estratégia inicial de ser uma guerra fácil com uma vitória rápida? Legal. Aparentemente, todo mundo pensava na época, quando começou, que a Rússia é uma potência muito maior, vai engolir a Ucrânia em um dia. É, isso por um lado é verdade. Por outro lado, na questão militar, quem se defende tem sempre uma posição de vantagem. É muito mais difícil atacar que se defender, até em termos meramente numéricos, né? Para atacar, você precisa, existem várias teorias, vários cálculos bélicos diferentes, mas alguns cálculos mais consolidados alegam que você precisa de uma superioridade numérica de 3 vezes. Então, 3 vezes o número de militares que defendem. Depois também há uma questão de conhecer melhor o território. E também, de forma assim, a moral dos militares. Que, obviamente, para a defesa da sua pátria,
defendem com unha e dente, enquanto você, por outro lado, mobiliza jovens do país inteiro e manda conquistar um território longe da cidade deles, eles lutam com menos vontade. E depois, claro, o grande fator foi a ajuda da União Europeia e dos Estados Unidos, porque, concretamente, sem isso, a Ucrânia não teria resistido muito tempo. Então, foi essa ajuda, em parte econômica, em parte militar, em parte de estratégia, de inteligência, etc., que fez com que a Ucrânia conseguisse resistir até agora. Desde 2022, quais foram os maiores impactos desse conflito para o mundo como um todo? Aí, olha, foram vários mesmo. Bom, em primeiro lugar, evidentemente, uma desaceleração da economia em comparação ao que poderia ter tido. Porque quando dois países entram em um conflito armado, a economia daqueles dois países e de quem está envolvido, obviamente, sente e recua. Eles crescem menos do que poderiam crescer, ou às vezes, geralmente, até entram em crise, evidentemente. Porque, por óbvios motivos, é um processo, a guerra é um processo de destruição de recursos e não de criação de recursos. Segundo, também impactou, continua impactando o comércio global. Hoje já isso foi internalizado basicamente nos preços, mas pensem, banalmente, especialmente commodities, fertilizantes e energia foi muito impactada. Estes preços dispararam, aumentaram. A inflação e os preços na Europa antes eram mais baixos, agora aumentaram. Os brasileiros que viajaram neste arco temporal para a Europa notaram isso. Antes lá tudo era mais barato, tudo entre aspas, né? E agora nem tanto, porque houve uma inflação como não acontecia fazia já décadas. Também houve um grandíssimo aumento de refugiados e deslocados, né? Que fugiram, evidentemente, da Ucrânia e foram para outros países, para a Polônia, para outros países da União Europeia, etc. E, obviamente, com as seguintes repercussões internas, porque isso gera um debate sobre migração, etc. Ainda destacaria, sem sombra de dúvida, uma questão sobre política energética e climática. O que acontece, Julia? É o seguinte: vários países tentam fazer algumas coisas, só que alguns deles são muito dependentes da importação do gás, da energia da Rússia. E aí ficam com as mãos engessadas e não podem fazer muito. Isso por quê? Porque se embrilharam as mãos com políticas energéticas e ambientalistas erradas no passado, que gerou esse resultado. E agora estão sendo forçados, por um motivo, afinal, negativo, mas, afinal, a mudança é positiva, a rever suas políticas energéticas e ambientalistas e a ter algo de mais racional, mais pragmático, etc. E, em última instância, também, até as pessoas pensam menos, mas até tem uma grande degradação do solo e poluição do meio ambiente. Por quê? Banalmente, gente, bombardeia cápsulas de armas, etc. e tal. Então, isso destrói, degrada o solo e, tipicamente, depois de um confronto bélico, você tem uma degradação para a agricultura, para, claro, reconstruir as cidades também, mas também tem um impacto no meio ambiente e na agricultura também. Ainda falando sobre impactos, após a invasão da Rússia à Ucrânia, o preço do petróleo alcançou níveis recordes, né, naquele ano de 2022. Mas ao longo dos anos do conflito, isso deixou de ser um problema. Por quê? Exato. Porque no médio e longo prazo, os fenômenos, as variáveis entram em equilíbrio, né, na economia, se fala. Então, você tem um primeiro desequilíbrio, um choque externo, no caso, a guerra, que afeta o preço do petróleo, e aí, ceteris paribus, ou seja, com com demanda constante, a oferta cai, então os preços disparam. Gradualmente, o mercado se ajusta. O mercado é aquele processo mão invisível que entra em equilíbrio, né? Então, se por um lado tem um problema de fertilizante, de energia, de commodities da Ucrânia e da Rússia, e essa instabilidade internacional se reflete em algumas commodities, em alguns preços mais estratégicos internacionais, como dólar, ouro, petróleo, etc., depois o mercado internaliza isso e se reequilibra, né? Então, hoje, basicamente, está na conta. Não é que não está mais alto, mas já está na conta e tudo se tornou um pouco mais caro. A logística mais complexa, etc. Principalmente em 2023, a gente viu uma guerra de desgaste, né, entre os dois países.
E ao longo desse ano também houve a ampliação do apoio militar ocidental à Ucrânia. Como que o apoio, né, fornecido por esses países à Ucrânia influenciou no equilíbrio do conflito ao longo desses 4 anos? Bem, total, porque, evidentemente, como eu falei antes, sem esse apoio da União Europeia e dos Estados Unidos, a Ucrânia hoje não existiria mais, basicamente. Teria chegado, os tanques russos teriam chegado em Kiev também bastante facilmente. Segundo, porque também isso, e aí, óbvio, é claro, substancialmente este apoio, inclusive bastante relevante, mas isso também gerou um ruído, uma quebra interna à mesma União Europeia. Porque é uma briga, concretamente, entre países que querem apoiar, países que não querem apoiar, países que querem apoiar mais, países que querem apoiar menos. Por exemplo, o caso emblemático em cima de todos, o caso da Hungria. A Hungria que está dentro da União Europeia, mas que hoje tem um governo mais filo-Rússia. Então, isso acaba gerando desunião, vamos colocar assim, dentro do bloco europeu. Também entre União Europeia e Estados Unidos. Porque se, por um lado, o conflito força estes dois blocos a dialogar, a estreitar suas relações, por outro lado, também com a presidência Trump e outros fatores, vieram à tona diferenças inevitáveis. Então, concretamente, o que a União Europeia, os Estados Unidos pediram? Várias coisas, mas especialmente o aumento do gasto militar, do tipo, somos nós que estamos bancando grande parte deste esforço bélico, somos nós que estamos bancando grandíssima parte da OTAN, esperamos que vocês, países europeus, pelo menos vocês que são ricos, têm dinheiro, que banquem sua própria defesa. Os Estados Unidos são um império cansado hoje e não podem mais se permitir o luxo de defender, de proteger também a União Europeia. E isso está impactando, porque a União Europeia, vários países europeus estão aumentando o gasto militar. Só que, obviamente, visto que os recursos são finitos, você tem que ou ter crescimento econômico ou cortar de algum outro lugar. Então, isso impacta também nas relações transatlânticas entre a União Europeia e Estados Unidos e nos mesmos países da União Europeia. O presidente dos Estados Unidos, ele tem pressionado, né, durante esses anos, um acordo de paz. Mas além dessa exigência de gastos militares que o senhor acabou de mencionar, o que está em jogo para os Estados Unidos em relação à interrupção da guerra, né, o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia? Sim. Muita coisa. Para pegar o gancho do exemplo que você falou, em primeiro lugar, a imagem e a reputação do mesmo presidente Trump, que falou abertamente, se comprometeu em conseguir esse acordo de paz muito rápido. Então, concretamente, ele vai, se ele não conseguir, pega mal para ele. Esse é o ponto, né? É claro que ele se antecipou demais, exagerou demais, porque era impossível que tivesse um acordo de paz em 2 semanas, como ele falava. E os fatos estão aqui para demonstrar isso. Então, essa é mais uma questão pessoal de credibilidade dele, mas que também tem algumas repercussões políticas. Em segundo lugar, porque estabilidade no mundo significa manutenção do status quo. Então, para a superpotência internacional, é sempre interessante a manutenção do status quo. E ainda mais na Europa, que era, pelo menos até agora, continua sendo, né, em parte, o lugar mais pacífico nas últimas décadas. Então, assim, se tiver conflito até dentro da Europa, realmente significa que ninguém está salvo, que outras áreas, como estamos vendo, Paquistão, Índia, como o Mar da Sul da China, ainda mais Israel e Palestina, é isso que significa, que exige um esforço bélico muito maior dos Estados Unidos, ainda mais, né? E, em último lugar, eu diria que também tem uma questão econômica, de terras raras, etc. Como sempre foi e como sempre é para todos os países, não só os Estados Unidos, né? Então, há uma certa presença americana no solo, na Ucrânia, e a Ucrânia é um país que tem presença de terras raras, mineração, etc. Claro que essa é uma tecnologia nova, então ainda está tudo muito ao se descobrir, mas os acordos de paz que foram propostos prevêem também concessões para empresas americanas, uma exploração de empresas americanas no eventual território, por exemplo, de Luhansk e Donetsk. Então, isso envolve também questões econômicas, como sempre, como para qualquer país, não só os Estados Unidos. E quando a gente fala sobre as principais conquistas, né, de ambos os países nesse conflito, teve ampliação de ataques ucranianos no território russo, ocupação de territórios
ucranianos pela Rússia, mas quando a gente, né, elenca, né, as principais conquistas e derrotas desses dois países, quais o senhor mencionaria? Olha, a meu ver, neste caso, mas é a minha análise, na verdade, todo mundo está saindo perdendo. Concretamente, bom, a Ucrânia, isso me parece mais evidente, porque é um país que foi atacado. Então, já em 2014 perdeu a Crimeia, que era uma parte relevante, se não uma das mais importantes, estratégicas, inclusive ricas, centro de turismo dos mesmos russos, etc. E tal. E hoje está sob risco de perder outras duas regiões. Além disso, mesmo se sair sem perda territorial deste conflito, obviamente é um país agora desastrado, com a economia desastrada, cidades bombardeadas concretamente, vários mortos. Geralmente, os mortos nos conflitos bélicos não acontecem de forma simétrica, mas quem morre mais são homens jovens, né? Então, são exatamente a força de trabalho maior que um país precisa para crescer, para crescer. Então, a Ucrânia não vejo como pode sair dessa ganhando alguma coisa. Sim, ela passou a atacar no último período, a Rússia no próprio território, mas perdeu muito mais que isso, né? Ela fez isso só depois da invasão, não era, a intenção. E a Rússia, se por um lado, claro, ganhou a Crimeia, mas ali sim foi um ganho evidente, porque ganhou a Crimeia quase sem golpe disparar. E foi muito rápido, inclusive, em 2014. Agora, se ele ainda não é seguro, não se sabe se vão ganhar essas outras duas regiões. Então, primeiro, não é garantido. Segundo, mesmo se for, o custo para ganhar tudo isso foi muito grande. Hoje, os mortos nas fileiras do exército russo são enormes. Você vê relatos, dados e até imagens, por exemplo, da, da, das pessoas saindo às ruas em Moscou, quase faltam homens, por exemplo, né? Então, tem um impacto econômico muito grande, muito negativo para a Rússia e também de imagem de credibilidade de um país que alega ser uma superpotência, de poder desafiar os Estados Unidos e que não conseguiu ganhar uma guerra que poderia, talvez, ser ganha mais facilmente. Está custando muito. Então, a meu ver, ninguém está saindo muito vitorioso dessa atualmente. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, costuma dizer que o país pode recuperar o território perdido pela Rússia. Inclusive, em uma entrevista nesse fim de semana para a BBC, ele, né, voltou a ressaltar e afirmou que era só uma questão de tempo. Como que o senhor vê essa afirmação do presidente ucraniano e da postura dele em frente ao Putin? Olha, não sei, é complicado. Porque, por um lado, ali pode ter uma descrição real, realista da coisa. Me parece difícil que a Ucrânia consiga ganhar este território, no campo de batalha. Talvez ele consiga mais facilmente, ele está se referindo a ganhar isso na mesa de negociação. Também ali é difícil. Putin, se sair dessa guerra, se terminar a guerra sem obter nada, ele vai trazer para casa um completo fracasso. Ele tem que prestar conta para várias elites e grupos de poder que apoiam ele, e pelo menos depois de um custo terrível, alguma coisa ele tem que trazer para casa. Pode ser mais, a meu ver, um discurso de político para assim, para dar moral para quem está combatendo lá na primeira linha, porque imagina, se você falar, se o presidente falasse, não temos esperança nenhuma, então a frente vai desabar. Os jovens militares estão lá, então o que estou lutando aqui para fazer o quê? Agora, para a gente finalizar, né, e recapitulando um pouco de tudo que a gente falou, para uma análise final, 4 anos depois do início da invasão da Rússia à Ucrânia, quais são os cenários, na sua análise, possíveis e mais prováveis para o desfecho desse conflito e quais os impactos duradouros que essa guerra vai levar para a Europa e para a ordem internacional? Olha, os desfechos do conflito em si, realmente não sei, é muito complicado de prever e desconfio de quem tiver previsões fáceis, geralmente erradas. Tudo pode acontecer banalmente. Por quê? De novo, se amanhã o Ocidente parar, por exemplo, de apoiar a Ucrânia vai ser engolida em um segundo pela Rússia. Por outro lado,
Depois dessa guerra de desgaste, este custo muito alto que a Rússia está pagando e não conseguir o que achava que ia conseguir mais rapidamente, pode ter como dizer, uma mobilização interna à Rússia e alguém que consiga depor Putin. Claro que até agora ninguém conseguiu, mas isso não significa que nunca ninguém tentou. Pelo contrário, vários daqueles inimigos políticos de Putin, oligarcas, que de vez em quando aparecem caindo da janela ou tomando um chá que dói um pouquinho na barriga, etc. É isso. São pessoas que estão organizando uma derrubada do líder e ele descobre e consegue reprimir. Uma hora dessa, talvez ele não consiga mais. Ele conseguiu algumas, mas pode não conseguir, pode ser derrubado internamente pela elite. Não estou falando da população da revolução, tá? Por outro grupo de poder. Então, o desfecho pode ser desfechos vários. Em termos de impactos mais de longo prazo no cenário internacional, eu diria que é o seguinte: com certeza nós estamos entrando numa fase, já entramos numa fase mais pessimista da geopolítica atual. Até poucos anos atrás, todo mundo pensava que o futuro fosse um futuro pacífico, com uma convergência dos países se tornar sempre mais democráticos, mais livres, mais capitalistas, um futuro de prosperidade e liberdade. Já faz alguns anos as coisas estão mudando, porque já hoje nós internalizamos a previsão de mais guerras. A mesma OTAN, nos seus relatórios, fala isso, que nos próximos 20 anos prevê uma guerra com a Rússia. Já está preparando, por exemplo, a população a se armar. Vários países estão voltando com a conscrição obrigatória, o serviço militar obrigatório. Então, o futuro, tudo parece indicar que será de mais conflitos. Isso me parece que veio para durar. Independentemente se ganhar a Rússia ou a Ucrânia, isso vai acontecer. Vai ter mais conflitos. Os países estão gastando mais dinheiro. E pelo simples fato de gastar mais dinheiro no setor bélico, gera o que se chama de profecia que se autorrealiza. Todo mundo se arma mais, aí o outro país fica preocupado que pode ser a vítima, aí vai se armar ainda mais. Alguém fica preocupado que vai ser invadido e aí vai invadir preventivamente. Então, o futuro não é nada positivo nesse sentido. Apesar dessa perspectiva, né, de um futuro de uma guerra contínua, principalmente com a Rússia ali, entre esses atores de guerra, falando sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, há perspectiva de negociação entre os dois países? Sim, com certeza. É o ponto que estão tentando. Agora, se vai sair alguma coisa dessa negociação e o que vai sair é muito difícil de prever. Realmente, isso depende de muitas variáveis e muitos detalhes, inclusive. Repito, se, vamos lá, batalha no campo. Se no campo a Ucrânia, por exemplo, ganhar metros de território, ganhar quatro, cinco batalhas em sequência, etc., isso coloca a Ucrânia numa posição de vantagem. E vice-versa, né, se acontecer o contrário. Ainda, outra variável, só para mostrar algumas variáveis. Hoje nós estamos falando de Putin e Zelensky. Mas, se estes líderes, ou um dos dois, mudar, né? Porque, pense, tem que ter eleições agora na Ucrânia. Ou na Rússia, as eleições são uma farsa. Mas na Ucrânia deveria ter eleições. Se isso mudar, se mudar o presidente, muda tudo. Porque há uma componente institucional, mas há uma componente individual. Ao ponto que, por exemplo, lá no começo da guerra, uma das apostas de Putin, qual era? Que Zelensky, sendo um cômico de profissão, que ia fugir, né, do país e ia deixar, então, a Ucrânia acéfala, muito mais fácil de ser dominada. E ele não fez isso. Então, realmente teve uma coragem, né, força, resiliência do líder ucraniano, que também impacta. Então, uma eventual mudança dos líderes impactaria totalmente. Ainda, daqui a pouco nós teremos eleições de meio termo nos Estados Unidos, né? Geralmente os governos tendem a perder consenso nas eleições de meio termo. E depois serão novas eleições presidenciais. E Trump não vai concorrer mais. Isso também pode impactar muito fortemente o conflito na Ucrânia. Então, realmente, é muito imprevisível. Os desfechos podem ser vários.
A negociação não é uma questão, também é uma questão de tática, de negociação, de disposição, mas é mais uma questão hard de potências em jogos, de poder que os dois lados têm. Se o poder da Rússia aumentar, a Ucrânia tem que ceder, e vice-versa. Hoje, estamos num ponto morto, porque os dois lados estão bastante balanceados. Para sair alguma coisa, um dos dois tem que sobressair. Eu conversei agora com Adriano Janturco, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, sobre os 4 anos do início da invasão da Rússia à Ucrânia. Obrigada pela participação, professor.